Esse é um vídeo pra Poliana do Futuro. Então, oi Poliana do Futuro. Eu quero muito que essa playlist seja uma playlist onde eu possa documentar o processo de amadurecimento que eu tô vivendo, os aprendizados, o que eu tô fazendo hoje, pra que eu possa lá na frente olhar pra esse vídeo e pensar: caramba, eu não sabia quantas dores a Poliana do passado tinha, sabe? Eu acho que o tempo tá passando tão rápido ultimamente que o que nos resta são fotos e documentos pra gente poder relembrar das nossas dores, das nossas raízes e, quem sabe, poder registrar uma história para um seu posterior, para o seu filho ver, não sei. Eu penso muito o quanto que isso faz falta, sabe? Esses dias eu fui na casa dos meus pais e eu fui olhar o álbum de fotos, que é uma coisa que o pessoal dos anos 2000 criou esse hábito, né? Quem não tinha uma câmera fotográfica e corria pra lan house pra poder revelar a foto, sabe? Quem não pagava um rim pra ter o álbum de formatura do ensino médio. A foto sempre vem nesse lugar de recordação e até de troca muito grande. E o quanto que eu sinto falta disso nessa geração, sabe? Nessa geração atual, onde as coisas são tão rápidas que parece que os momentos se perdem. Os momentos que antes você poderia olhar durante minutos e conversar sobre a história daquele momento, hoje se passa em alguns segundos nos stories de alguém, sabe? Não existe mais aquele peso ao momento igual tinha. Então, por isso que eu quero voltar a gravar pra registrar uma fase da minha vida. Eu acho que se eu tivesse registrado nesse lugar, né? Pensando agora com a cabeça da Poliana adulta. Se eu tivesse essa mentalidade quando eu era criança, o quanto que seria interessante, sabe? Mas isso não queria acontecer, porque uma criança não tem a capacidade de chegar nesse nível de complexidade que um adulto tem. Mas é muito engraçado, porque quando eu era criança, eu adorava gravar vídeos. Adorava, assim. Às vezes eu nem tinha câmera. Tinha antes de eu conseguir a minha primeira câmera, eu gostava de falar com o espelho, como se eu estivesse gravando o vídeo. Eu adorava assistir YouTube e eu me imaginava criando meus próprios conteúdos. Era uma coisa que era divertido pra mim. Se eu tivesse realmente gravado, se eu tivesse as condições que eu tenho hoje, o quão interessante seria poder olhar como era a vida. Assim, eu tenho tanta. A única coisa que me resta são as fotos impressas no álbum da minha família, sabe? Eu perdi muita coisa do Orkut, da época da MSN. Eu perdi muita coisa, assim, que antes eu postava, sabe? Mas foi perdendo, os momentos foram se perdendo na linha do tempo das redes sociais. Então, eu quero voltar a resgatar, assim. Eu tenho aprendido que o tempo passa, sabe? O que nos resta é a memória. E o que mais pode registrar essa memória? Um vídeo ou uma foto. Esse é o objetivo dessa playlist. Eu já gravei alguns vídeos, mas aquilo não estava, acho que, muito trabalhado ainda em mim. A ideia de organização do canal tá em construção, eu tô bem nesse início. Então, vai ser interessante perceber isso, sabe? Porque eu comecei a gravar real conteúdo, acho que 1 ano. Cara, enfim, eu sou péssima com tempo cronológico. Mas não faz muito tempo que eu comecei a gravar conteúdo. E eu acho que eu precisei ficar um pouco no modo eremita pra poder me blindar de qualquer interferência que fosse atrapalhar esse meu projeto, né? Porque, por que eu digo que é um projeto? Porque eu tô percebendo que tá fazendo mais sentido pra mim, sabe? E é uma visão que antigamente eu não tinha, eu só tinha um desejo. E esse desejo, ele tem tomado forma durante o processo. É uma coisa que eu acho que tá sendo muito interessante nesse início, é que eu ainda não tenho muito estruturado a organização das playlists, né? O conceito, o propósito, o significado de cada playlist. Eu sei que quando eu começo a gravar, é verdadeiro, sabe? Eu sei que a verdade é algo que tá muito
estruturado nos meus vídeos, assim, é o núcleo dos meus vídeos, é a verdade. Só que apesar disso, eu tô começando a entender o que de fato faz sentido pra mim, né? O que eu realmente quero, qual é o propósito que tá por trás desses vídeos, sabe? Por um propósito principal, que eu acho que é a diversão, porque é muito gostoso poder me permitir viver isso. É muito divertido gravar isso pra mim, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança, né? Eu cresci assistindo iCarly, então eu sempre achei muito interessante isso de estar na frente da câmera, de poder ser, sabe? E sempre gostei de me apresentar, fiz várias apresentações de teatro ou de dança. Sempre gostei de me expressar. É como se eu tivesse muito pra dizer e a arte fosse o lugar que me conecta com o que eu tô vivendo naquele momento. E o vídeo, a criação de conteúdo pra mim é uma arte, né? Eu acho que é a forma que a gente tem de se expressar e transformar ali as edições de uma forma muito autêntica e individual mesmo, sabe? Eu acho que cada um vai editar, se cada um pegasse pra editar o seu próprio vídeo, ia ter uma parte da essência daquela pessoa no vídeo, sabe? Editar vídeo é arte pra mim. Eu acho muito interessante isso, de eu tentar enxergar a arte em tudo, porque faz com que as decisões que eu tome, né, os hábitos que eu tenho, acaba sendo algo que tem muito valor, né? Não é algo superficial. Não é porque eu preciso de, sei lá, validação, ou que eu precise de que esse vídeo me retorne algo. Não. Eu acho que tem muito a ver com que a minha alma quer se expressar, quer expressar. E eu acho que existem muitas formas da gente expressar a nossa alma, né, o nosso sentir. E por que não se expressar de várias formas, né? E pra mim, a arte, apesar de ter muitas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de cantar, eu gosto de editar vídeo, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de dançar, eu gosto de escrever, eu gosto de recitar, eu gosto de assistir filme, eu gosto de produzir filme, eu gosto de modelar, eu gosto de performar. Então, assim, tem muitas formas diferentes que eu gosto de me expressar. E por que eu tenho que me limitar a uma só coisa? Por que eu não posso fazer uma mistura, sabe? E é o que eu tenho pensado ultimamente sobre a construção desse canal. Eu quero que esse canal seja um canal onde eu possa falar sobre arte, sobre autoconhecimento, sobre livros que eu tô lendo, porque eu acho que também é algo que faz parte do meu cotidiano, é a filosofia e a poesia. Então, não tem como isso não escorrer para as minhas artes, né, para minha escrita, para minha forma de pensar, né? Eu acho que tem um filtro de arte que vem assim no olho do artista que é completamente único, né? E é um lugar que eu amo, sabe? É um lugar que me traz vontade de viver, né? Isso me emociona muito, porque alguns anos atrás, isso era algo que eu não conseguia nem imaginar, sabe? Eu passei por algumas coisas na minha vida que me fizeram procurar ajuda terapêutica, né? E foi um momento que eu decidi que eu iria olhar pra mim e mudar, né? Sabe, quando você chega ali no fundo do poço pra entender o que de fato você quer viver daqui pra frente, sabe? Porque você percebeu que, continuando no caminho que você estava no fundo do poço, tipo, não dá pra piorar mais, então eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Eu cheguei nesse lugar e eu não via sentido, sabe? Pra muitas coisas que eu fazia, assim, era muito difícil encontrar sentido pra acordar de manhã. E eu falo isso não pra me vitimizar, não pra me colocar em nenhuma caixinha, mas é pra dizer que hoje eu estou aqui gravando um vídeo falando sobre como tá sendo o meu processo criativo, como tá sendo criar um conteúdo do zero, como tá sendo o momento de amadurecimento que eu tô vivendo.
e dizer que a arte é o que me dá sentido pra viver, isso é muito, muito poderoso pra mim. Isso me impacta muito, sabe? E muito mais do que as palavras possam expressar isso, sabe? E toda vez que eu assisto um vídeo meu, eu choro. Dizem que você não pode assistir o seu próprio vídeo porque o algoritmo não entrega pras pessoas. Mas e quando o vídeo é pra você mesmo? Quando você grava vídeo pra você? A maioria dos meus vídeos, né? Principalmente as séries, né? Geralmente as séries são coisas que eu acabei de viver, eu refleti, eu fechei o ciclo e aí ele se transforma numa série. E eu preciso documentar isso pra eu assistir depois, caso um dia eu esquecer. Então, eu publiquei a primeira série, que se chama A Travessia. São 6 episódios, e aqueles 6 episódios foi uma jornada que eu tava vivendo, e eu transformei isso em uma narrativa. Onde eu me via muito afastada de mim, de quem eu era, onde eu começava a questionar, sabe? Todo esse processo de quem sou eu após a depressão, eu registrei de forma poética através do Despertar a Autoria, onde a pessoa começa a questionar a própria vida. E tem a série Despertar a Autoria, e é a série que eu também escrevi no momento de reflexão, e eram páginas e páginas e eu transformei numa série. Então eu vivi, né, aquilo, eu refleti sobre aquilo, e é engraçado porque eu escrevi, são 20 episódios no total, e eu gravei 6 em 6. E esses episódios, eles fazem tanto sentido pro que eu vivi, só que agora eu tô vivendo de uma forma diferente, sabe? Então, assim, YouTube pra mim sempre foi esse lugar de documentar, ou de uma forma escrita, né, que são as séries, que são os meus textos, transformado em narrativa, em ensaios, ou as minhas poesias recitadas também. E acho que essa playlist, Arquivos da Alma, vai ser algo mais como um diário, uma coisa mais solta do que de como tá sendo pra mim. A primeira série do quando se sente sozinha é o meu podcast, que eu também é uma outra forma de expressar. Mas a série A Travessia pra mim foi um lugar onde eu me sentia que eu tava no meio de uma transição, de algo que queria nascer, uma nova versão, sabe? Eu acho que era justamente essa questão de eu começar a criar, começar a ser quem eu sentia que eu era de fato, sabe? Tipo, eu quero mudar, eu sinto essa mudança, eu estou na travessia de me tornar alguém mais parecido com quem de fato eu sou e não com a máscara que eu tô, sabe? Escolhendo vestir, mas eu ainda não sei quem eu sou. Então só existe a travessia, esse processo, né? E eu escrevi sobre isso. Durou 6 episódios, foi narrativa, foi falado. E eu lembro que eu tava numa época que eu tava assistindo muito gameplays de The Sims. Foi interessante porque foi o design ali dos vídeos, porque eu não queria que fosse um vídeo denso, eu queria que fosse um vídeo onde você coloca e assiste e faz alguma coisa, sabe? Um vídeo mais do cotidiano, porque foi como essas reflexões nasceram. Desse cotidiano, onde eu tava, sei lá, lavando uma louça e vi uma frase e eu escrevia. Então foi mais ou menos assim, né, essa série. Agora, Despertar da Autoria, onde a arte começa a entrar mais, né? Onde a arte começa a fazer mais sentido nessa questão existencial mesmo, sabe? Onde eu começo a refletir sobre quem de fato eu acredito que eu sou e como eu posso ser o autor da minha própria vida, sabe? Porque é como se a arte fizesse uma junção com a minha vida de uma forma onde eu começo a linkar as coisas que eu vivo na arte, eu trago pra minha vida, né? Porque eu acho que viver é uma arte. A questão é, eu sou o diretor do roteiro da minha vida, eu sou o escritor dessa história, sabe? Eu sou o observador dessa vida. Ou será que eu tô vivendo um roteiro que me deram e eu não tô nem questionando? Daí veio o Despertar da Autoria. É algo muito mais profundo, sabe?
Porque ao mesmo tempo que eu comecei a perceber que, como escritora, eu poderia criar mundos, né? Poderia criar personagens, criar narrativas, eu comecei a perceber a minha vida, né, como uma narrativa. Então, assim, eu escrevo muitos diários, né? E eu gosto de depois ler, não como uma pessoa que julga, mas uma pessoa que lê como se estivesse lendo a vida de um personagem, de um livro que eu escrevi. E poder perceber, tipo, cara, isso que eu tô vivendo, isso que eu tô sofrendo, isso que eu tô sentindo faz realmente sentido? Ou será que eu tô repetindo uma coisa aqui que eu não tô percebendo? Então, eu escrevia, ao mesmo tempo que eu escrevia, mais eu conseguia entender o que de fato estava acontecendo ao meu redor. Então, a escrita, ela me traz de volta pra mim. Existe uma poesia que eu escrevi, acho que anteontem ou essa semana, que falava sobre escrever ser um ato onde eu entro numa sala de reunião e fico de cara com a outra eu, uma outra eu que não julga, uma outra eu que parece ter um saber maior, uma outra eu que parece que é muito maior do que de fato eu consiga entender, e através da escrita eu consigo conversar com essa versão. Através do vídeo, através da arte, é essa relação com o meu eu atemporal, sabe? Então eu uso muito a escrita, por exemplo, para poder mandar cartas para minha eu criança, onde eu consigo ressignificar muita coisa do meu passado, eu consigo dar coisas que a minha criança interior, que ainda vive dentro de mim, dentro de você e de todo mundo tem uma versão criança interior. A gente não mata uma versão para nascer outra, a gente constrói camadas, né? E isso foi uma coisa também que virou uma chave na minha cabeça, sabe? Eu percebi o quanto que a minha criança estava carente de muitas coisas. Não no sentido de pessoas, mas carente de brincar mais com a vida, sabe? Eu acho que quando a gente passa uma vida inteira sendo sugada, a gente perde esse olhar que a criança tem da vida, de ter vontade, sabe? De acordar e viver. A gente entra no. Quando a gente se afasta da nossa criança, a gente acaba entrando numa vibe de procurar coisas materiais para tentar preencher esse vazio e para tentar te dar aquela satisfação por segundos. A questão é que gravar, criar, escrever se tornou arte para mim. E eu parei de me cobrar tanto. Porque é muito difícil, né? Criar conteúdo hoje num lugar onde está todo mundo criando conteúdo. Tem muitas opiniões sobre tudo. Isso não é algo negativo ou positivo, né? Eu acho que tem lugar para todo mundo se expressar. Não existe quem tá certo, quem tá errado. Tipo, a pessoa X vai ter o público X, a pessoa Y vai ter o público Y. E às vezes pode furar a bolha errada, né? E acabar encontrando haters, que é normal, mas assim, a questão é que se a gente não se auto perceber, né? Se a gente não tiver um significado, criar pode se tornar um trabalho, pode se tornar algo produtivo, né? E dependendo da forma como você sustenta isso, pode se tornar algo como mais um trabalho e não algo divertido, como uma arte. Então eu acho que viver a arte na vida é você se permitir fazer o que te dá entusiasmo. Eu sempre falo sobre entusiasmo, porque essa palavra tá bem alta e ela faz muito sentido pra mim. E esse é o caminho mais satisfatório do processo, sabe? E é isso, assim, eu acho que eu tô criando o canal de dentro pra fora. Ao mesmo tempo que eu tô entendendo do que eu amo fazer, do que eu amo expressar e como que eu posso estruturar esse canal para encontrar a minha tribo, encontrar a minha comunidade, encontrar as pessoas que também gostam das coisas que eu gosto e me permitir também
criar, brincar de criar. Eu gosto de criar essas narrativas, essas histórias. Eu gosto de misturar imagens cinematográficas. Eu tô adorando estudar o cinema. Eu acho que vai fazer muito sentido com alguns livros que eu tô lendo sobre filosofia, sabe? Eu acho que tem muita coisa legal que pode ser criada com a filosofia e com o cinema, com a arte, né? Tá sendo interessante encontrar gostos e coisas que eu gosto, assim, sabe? Autores que eu tô gostando de ler ultimamente, né? Eu gosto muito, muito, muito das poesias do Fernando Pessoa. Ele traz essa poesia reflexiva, existencialista, e eu acho a coisa mais incrível, assim. Eu já li os poemas dele há muito tempo, mas eu nunca parei pra assimilar que era o Fernando Pessoa, assim. E quando eu consegui encontrar um, um, um nome para o autor dessas poesias, assim, eu fiquei tipo, é isso, é como se eu conseguisse me sentir um pouco compreendida, né, de trazer esse lado mais reflexivo, existencialista, que foi uma coisa que eu sempre questionei, sabe? Tipo, que de fato é isso aqui? Quando a gente dorme, para onde a gente vai? Será que a vida é, na verdade, uma experiência e existe uma outra consciência maior? Então, eu tinha muitas perguntas e poucas respostas. E quanto mais eu perguntava, mais eu entendia que não existe resposta. Existe o movimento de encontrá-las. E esse movimento me fez mudar completamente, né? É aquilo quando você enxerga, não tem como desver, sabe? E a gente acaba tendo uma percepção diferente sobre a vida, né? Sobre o mundo, enfim. Eu acho que é exatamente nesse lugar que eu tô hoje. Um lugar onde eu tô aprendendo a lidar com expressar esse lado artístico meu. E eu acho muito interessante porque a arte, ela não tem certo ou errado, bonito ou feio. Tem gostos. Isso faz tão sentido pra mim, sabe? Porque eu acho que cada um tem a sua própria vida e cada um vai ter coisas que vai gostar ou não. Isso não significa que eu sou uma artista ruim ou boa, significa que aquela pessoa não gostou do meu conteúdo, da mesma forma que aquela pessoa pode não gostar de mim, sabe? Isso não significa que eu sou uma pessoa ruim, sabe? Isso significa que a pessoa tem o direito dela de gostar ou não do que ela quiser. Isso é libertador, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu tô experimentando na criação de conteúdo, sabe? Tipo, eu crio não para que as pessoas gostem, eu crio porque faz muito sentido para mim. É a forma que eu aprendi a expressar o que eu tô sentindo, o que eu tô aprendendo, sabe? Os insights que eu tô tendo naquele período, sabe? E que bom que durante essa trajetória as pessoas têm me encontrado. Eu fico tão feliz quando eu recebo um comentário assim: Polly, eu me identifiquei muito com o que você falou. Ô, Polly, por favor, continua postando, não desiste. Cara, isso é muito interessante, porque eu percebo que ao longo desse caminho vai aparecendo pessoas que também se conectam, né? E eu acho que é isso, assim, que bom poder estar gravando esse vídeo e poder ter pessoas comigo acompanhando essa trajetória, sabe? É um momento que é muito engraçado, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sinto que tá, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, então eu vou fazer. Chega de fugir. E ao mesmo tempo eu penso, cara, por que eu tô fazendo isso? Sabe? E eu gosto de acreditar que nada é por acaso. E não existe tempo certo, tempo errado. Existe o começar. E é isso que eu queria falar sobre essa série. Deixa eu só ver quanto tempo temos de vídeo. Não vou poder continuar, mas eu quero muito continuar esse bate-papo para poder falar sobre o despertar da autoria e principalmente sobre isso de iniciar primeiro, sabe? Antes de você ter todas as certezas. E o que eu tenho aprendido com isso? Porque o Despertar da Autoria é uma série que começou
uns 5 episódios eu já gravados, eu editei, né, e postei, e consegui ali brincar com a narrativa. O quanto que esses 5 episódios já moldaram, quanto que o meu repertório criativo aumentou nesses 5 episódios, e como que é esse processo de primeiro faz e depois vê no que dá, sabe? O que que eu tenho aprendido com isso? Então vai ficar aí para um próximo vídeo. E é isso, assim, tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. Hoje é dia 8/8. Dizem que é um portal, né? Dia 8/8, às 7h30 da noite. Pra mim, tudo é portal, tudo são sinais, sincronicidades, tá? Então, se realmente isso foi um portal, que bom. Não sei o que isso significa, mas usando a astrologia ao meu favor. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você tá achando de acompanhar essa trajetória. Se inscreve no canal pra você não perder os outros vídeos, porque me acompanhar é tipo assim, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo da Poliana. Às vezes eu tô na praia, às vezes eu tô num. A gente nunca sabe qual vai ser, se eu vou falar uma poesia, se eu vou cantar uma música, se eu vou. Não sabemos qual vai ser o próximo passo, mas estaria aqui pra tentar transformar alguma coisa da minha vida em arte, pra poder assistir depois. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.